Com a saudação natural e fraterna, que é o nosso desejo de proximidade cada vez maior com as pessoas. A saudação não é só um episódio convencional, porque faz parte do bom tom. Não. Tem que ser algo melhor do que isso, tem que ser uma demonstração de interesse, de proximidade, de abertura para um possível contato amistoso com a outra pessoa. Daí o cumprimento. Quando a gente cumprimenta, às vezes a outra pessoa não sente quase nada. Mas se a gente não cumprimenta, ela sente muito mal. Olha só que interessante, né? A exigência que o mal provoca emocionalmente é muito maior. A promoção que o mal faz é maior do que a promoção com o mesmo grau de intensidade do mal e do bem. São diferentes. Então a gente tem que caprichar muito no bem para produzir um nível de proximidade com o outro lá, que se não for muito bom, pelo menos que não seja ruim. Porque você vê, uma pessoa pode ficar muito magoada com a outra se essa primeira pessoa não cumprimentar a outra. E quando cumprimenta, a outra nem lembra, nem nota. Também é assim para a gratidão. Não sei se já pensaram nisso. Deve ter pensado. Que é assim, a gente faz, uma pessoa, não é a gente, não estou queixando de mim. Eu sou tão infrator das regras do bem quanto qualquer pessoa, né? Quando eu falo que a pessoa é assim, eu sei que eu também sou. A gente recebe um benefício de uma pessoa e a quantidade de gratidão que a gente mostra quase sempre é muito menor do que a que a gente devia ter mostrado. Algumas pessoas têm a grande habilidade de mostrar uma grande gratidão por um benefício que recebem. As pessoas levam a vantagem danada, porque elas estão na frente. Agora nós mostramos uma gratidão que a gente balança ali e acha que fez tudo que podia e deixa para lá. Mas se a gente tivesse pensado em caprichar, a gente teria agradecido de um modo muito maior. E quanto maior a gratidão, mais você se aproxima do benefício que a outra pessoa fez. Porque a regra é que o benefício é muito longe, muito maior do que a gratidão que ele provoca. E outra coisa, depois que o benefício passa, a gratidão some rapidamente. O indivíduo agradecido lembra, questão de minutos ou segundos. Muito obrigado, hein? Obrigado. Pronto, daqui a 5 minutos ele não lembra mais, e daqui a 2 horas a gente é para ele um cara tão estranho e tão possível malfeitor,
quanto se não tivesse feito benefício nenhum. As pessoas esquecem os benefícios que recebem. É por isso que um pensador antigo falou assim: o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Não é o dia da ingratidão, é a véspera. Quer dizer, a ingratidão virá amanhã, ou daí um pouco, porque as coisas são esquecidas. Por exemplo, você lembra quem beneficiou você este ano? Dificilmente você lembra. Só se alguém te deu um carro, aí você lembra, que é um negócio muito estranho, né? Benefício grandão assim, às vezes a pessoa lembra. Agora, eu não estou aqui falando isso para me queixar, não, hein? Das pessoas não me agradecerem. Não, eu estou falando isso porque isso é uma regra universal. E eu estou em curso nela. Eu não sou tão grato quanto eu podia ser. Muitas vezes eu esqueço de ser mais grato do que eu fui. Às vezes a pessoa me beneficia e eu faço pouca coisa de manifestação. Isso é errado, devia fazer mais. E outra coisa, a gratidão tem um prêmio que está associado com o futuro recebimento daquele que faz o benefício. Quanto mais você beneficia, mais você arquiteta um modelo cósmico de recepção. Quer dizer que a gratidão facilita, é um episódio que trabalha a favor da recepção de valores por você mesmo, porque o que fez o benefício vai receber automaticamente, mas você que ganhou o benefício não tem que receber mais nada. Mas se você for muito agradecido, você ainda recebe mais coisa. Você parece que o universo conspira para que o indivíduo agradecido seja mais beneficiado. Era bom a gente saber disso para a gente melhorar o nível de gratidão, né? Mas vamos estudar um pouquinho de mediunidade. Quem é que vai ver aí qual é a lição do livro? Eu. Mediunidade cristã. A pergunta que a gente quer fazer é para que você nos esclareça sobre um paralelo. Como era a mediunidade no tempo dos cristãos, né? Do tempo depois que Jesus foi crucificado, e a mediunidade de agora. Nós temos aqui alguns pontos que o Odilon nos deixa e nos faz pensar nisso. O mundo espiritual se fazia presente. Os que possuíam o dom de profetizar, os médiuns de outrora, caíam em transe e começavam a falar. Os espíritos redimidos encorajavam os companheiros aos testemunhos. Muitos deles, logo no outro dia, pela manhã, seriam presos, veriam seus lares destruídos, seus familiares mortos, seriam presos e igualmente condenados à morte. Às vezes nos perguntamos, quando também nos reunimos no mundo espiritual para as nossas tertúlias, que força extraordinária movia aqueles irmãos e aquelas irmãs, materialmente desprovidos de quase tudo, de insignificante cultura, anônimos trabalhadores que ganhavam o pão de cada dia com extrema dificuldade. Viviam, a bem dizer, da solidariedade dos patrícios, bem aquinhoados, e das damas de coração generoso, que lhes faziam donativos. Que força os unia na certeza que possuíam acerca da imortalidade. Quando partiam, cantando para o martírio nos circos improvisados ou no Coliseu,
onde a plateia ia ao delírio em perfeita conjunção psíquica com os espíritos das trevas, que dominavam o orbe e ainda hoje intentam reclamá-lo. O mundo espiritual nunca se calou, nunca se distanciou daqueles que se uniam no testemunho da fé, que se esqueciam que se ofertavam em holocausto para que a boa nova se propagasse. Enquanto encontrarmos, isso agora ele falando deste momento atual, enquanto encontrarmos um canal acessível de contato com a Terra, venceremos a incomensurável distância das dimensões e estaremos com os companheiros encarnados, trazendo a nossa palavra de encorajamento, o nosso incentivo, a nossa palavra de carinho, porquanto somente através deste entrelaçamento do mundo físico com o mundo espiritual será possível continuar colonizando a Terra, espiritualizando o homem, perfumando o ar, acendendo luzes em toda parte. Luzes que lembrem a estrela de Belém, que assinalou há 2000 anos atrás o nascimento daquele que é e sempre será a luz do mundo. E você quer que eu comente isso aí? Iep, quero. Amiguinha, hein? Amiguinha. Eu sei comentar. É só lembrar algum filme que eu assisti aí. Eu vou até lembrar um filme logo para começo de conversa. Assistiram o Rambo? Rambo 2? Tem muito a ver com essa lição aí. Rambo foi um sujeito, um soldado perfeito aquele. Lá no filme eles pintam o soldado perfeito, né? Mandaram o cara lá numa missão suicida, lá uma missão impossível de alcançar, e ele tinha que ir lá no meio do inimigo, lá um inimigo feroz toda a vida, verificar se tinha algum prisioneiro americano lá. E ele foi sozinho, soltaram ele lá de paraquedas, ele caiu lá naquele mato e foi lá. E outra coisa, ainda tinha uma traição do lado dele, o chefe dele mandou ele para lá porque sabia que aquele não voltava. Era um negócio impossível, porque era uma política do governo americano lá de não ficar mostrando que tinha prisioneiro lá ainda, lá no meio dos vietnamitas lá, né? E então, mas como alguém mexeu lá, você manda um cara lá, tira umas fotos, ele vai lá, não vai achar nada, vai morrer, tem 90 e tantos % de possibilidade dele não voltar. E se ele voltar, ele tira umas fotos, não pode mexer, não pode atacar, só tirar umas fotos e voltar. E ele foi e viu lá um local onde tinha muito prisioneiro americano judiado. E ele resolveu tirar a foto, né? Ele disse, vou levar eles de volta. Vou levar eles para lá. Mas ele precisava de ajuda. E tinha uma pessoa uma moça lá que resolveu ajudar. Vocês assistiram o filme, né? Bom, mas o que eu estou querendo contar é a qualidade de soldado que ele era. Porque ele foi lá, entrou, verificou, não tirou foto, não, ele viu. E ele resolveu não voltar. Ele disse assim, vou tirar esses americanos daí. Ele sozinho resolveu tirar. E aí aconteceu uma confusão lá. E tinha muitos soldados, soviéticos inclusive, lá ajudando aquela coisa. E ele foi capturado. E foi judiado, foi muito judiado, muito torturado. E ele tinha que contar, ele não contou nada, suportou a tortura, aquela coisa e tal. E depois que acabou aquilo ali,
a moça tal apareceu lá e deu uns tiros e ele, animado ali pela distração dos caras, ele escapuliu lá e tomou conta, andou batendo nos bandidos ali, fugiu com a moça e fugiu com a moça. Aí os bandidos que fugiram, correram atrás dos dois, aquela coisa toda e tal, e eles esconderam lá no lugar, e os bandidos acabaram matando a moça. E ele ficou com muita raiva dos bandidos. Aí ele amarrou uma fita na testa assim, e resolveu pegar os bandidos, ele sozinho. E pegou mesmo, ele pegou os bandidos. Mas o filme mostra como é que ele era resistente à tortura, resistente à dificuldade, resistente ao frio, resistente à fome, resistente à dor. Lá durante o filme, mostra o tempo todo, aliás, não só nesse filme, em outros filmes, ele era muito resistente, ele aguentava qualquer dor. Em outros filmes ele era ferido, e ele costurava, machucado com a mão assim e tal, e continuava lutando. Quer dizer, tinha uma resistência danada, e eu fico comparando aquele sujeito comigo, sabe? Porque se eu tiver um machucadinho qualquer assim, por exemplo, às vezes uma folha de papel, a gente pega de mau jeito e ela corta a gente, né? Vocês já foram cortados por folha de livro, assim? Corta, e aquilo dói para danar, eu fico amolado com aquele trem algumas horas. E o Rambo lá passando aquela dificuldade tremenda e não fica amolado nada, ainda reage e tal. E ele conseguiu chegar lá e libertou os prisioneiros, ainda roubou um avião, metralhou os bandidos lá, destruiu o campo de concentração, tirou os americanos todos, acabou com o exército deles e voltou. Bom, isso aí é a farra que o filme faz, né? Aí já é agrado para a diversão. Porque se você for lá e assistir só coisa ruim, você não gosta, né? O filme não presta. Judia do bandido, o bandido judia dos mocinhos, mata todo mundo. Ninguém gosta de filme assim. Agora, mocinho vai lá e tal, liberta e tal, e aí todo mundo gosta, né? Tanto que o filme é muito bom. Os cristãos dos primeiros tempos não são iguais aos cristãos de hoje. Nunca foram iguais aos cristãos de tempo nenhum. Naquela época eles passavam por essa dificuldade ali que o livro falou. Eles eram muito perseguidos e muito idealistas e davam testemunhos vigorosos. E muitas vezes estavam lá rezando ali, ajudando os outros, e sabiam que iam ser capturados e iam morrer amanhã. E quando era capturado, era levado para o circo. Era levado lá para as torturas públicas. Bem, a pergunta que foi feita é se a mediunidade naquele tempo tinha muito a ver com a mediunidade de hoje. E se mediunidade, quando fala em mediunidade, a gente lembra de dois tipos de pessoas, né? Pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas que estão se comunicando, né? Isso, antigamente, lá em termos dos cristãos, comparar isso com hoje. Então, nós vamos dividir essa pergunta em várias perguntas. Vamos pensar assim. A parte dos espíritos bons que se comunicavam com as pessoas encarnadas antigamente, nós podemos dizer, a pressão mediúnica do bem sobre os encarnados era maior naquela época do que é hoje. Era maior do que é grande hoje, naquele tempo era maior. Ou era igual à de hoje? Ou era menor? São três tipos de perguntas aqui, né? A pressão dos espíritos do bem sobre os encarnados, comparando os tempos atuais, dos espíritos do bem sobre os encarnados.
digamos assim, a proteção, o pessoal gosta mais dessa palavra. Não existe proteção espiritual, mas o bem que os espíritos fazem e o alcance que isso tem sobre os encarnados, que depende de várias condições, principalmente dependentes dos encarnados. Nós hoje sabemos bem disso, né? Então vamos chamar isso de pressão do bem, pressão mediúnica do bem, né? Pressão mediúnica do bem. Naquele tempo era maior, porque estava mais perto de Jesus, eram os cristãos, a pressão do bem era maior, ou era igual, ou era menor, porque naquele tempo tinha muito fenômeno, tinha fenômenos mediúnicos visíveis lá, tinha aparições de espíritos, tinha voz direta lá, tinha comunicação mediúnica incrível, através da boca de pessoas que, por exemplo, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ficou incorporado por um espírito e fez um discurso na língua dele, e quem era estrangeiro entendeu na outra língua. Quer dizer, o discurso dele foi entendido em várias línguas, e ele falou numa língua só. Foi isso que chamou Pentecostes. Ele estava incorporado, houve um fenômeno mediúnico ali, que nunca houve igual, em tempo nenhum, porque o sujeito fez um discurso, e diz o Evangelho, que todo mundo ouviu o que ele falou na sua língua. Isso ficou famoso, todo mundo hoje sabe do Pentecostes, que foi um negócio, né, absurdo. E aconteceu lá, é um fenômeno mediúnico, é um negócio possível, mas nunca houve um relato de um episódio de Pentecostes, na mediunidade conhecida por nós aqui. Quer dizer, desde o Allan Kardec para cá, não há relato em livros nenhum de episódio desse, um episódio mediúnico desse estilo assim. Nem fenômeno de voz direta, que aqui lá foi fenômeno de voz direta, direto, né? O apóstolo Pedro falando e os outros escutando. Você fala em português, eu escuto em inglês. Você fala em árabe, eu escuto em português. Isso não existe. Mas naquele dia aconteceu lá. Então a pressão mediúnica do bem lá teve algumas facilidades programadas pela própria espiritualidade para ter alcance junto à receptividade das pessoas, senão ninguém seria cristão. Era muito perseguido. E outra coisa, aquele pessoal do circo tinha uma coragem fantástica. Eles eram Rambos. Rambo não é um soldado comum, ninguém é igual ao Rambo. Rambo foi preparadíssimo lá nas forças especiais para ser daquele jeito que ele era. Tanto que fizeram 4 filmes de Rambo com sucesso. Estou até com saudade de ter mais um aí. Não vamos fazer mais não, acho, né? O homem já está velho agora. Mas porque conseguiram fazer um herói muito bem forjado. E outra coisa, nós sabemos que o sofrimento fortalece muito o caráter. Pessoas que são pobres e sofridas e exigidas no esforço desde cedo, elas são muito mais resistentes a problemas do que os almofadinhas riquinhos lá, crescidos nas estufas da temperatura ideal, né? Ar-condicionado no verão, cobertor elétrico no inverno e tal. E o sujeito que está lá aguentando isso fica fraco, não aguenta nenhum sofrimento, nenhum probleminha. Quer dizer, quanto mais duro é a exigência sobre o homem, quanto mais dura mais forte o homem fica. Daí a lei divina ter estabelecido que nós aqui nesse mundo, que estamos fazendo estágio de aperfeiçoamento espiritual, passemos por sofrimentos. Porque se a gente não passasse por sofrimento, nós não íamos dar conta de nada, não. Nós íamos encarnar almofadinha e desencarnar vigarista. E não é assim que está acontecendo. O sofrimento tem
propulsionado a humanidade para frente. Mas naquela época precisava de um pouco mais de ajuda para aquele pessoal que estava sofrendo, porque senão eles não dariam testemunhos de fé e não formariam adeptos. E ali foi lido lá que após aqueles episódios do circo, eles entravam cantando lá e morriam cantando, despedaçados por leões. E uma gota de sangue que caía na areia era uma semente que fabricava um mundo de cristãos novos, por causa do tremendo exemplo que eles davam. E onde é que aquele pessoal arrumou tanta força assim? Eles tinham aquela pequena fé, já que estavam perdidos mesmo, que estavam presos, né? Então aí o único consolo que eles tinham era a fé. Então eles formavam uma fé intensa. E um grupo com fé intensa é capaz de criar situação mental favorável para a captação mediúnica de espiritualidade consoladora. Então os espíritos tinham facilidade até de anestesiar aqueles cristãos. Conta Humberto de Campos, num livro, que Maria, mãe de Jesus, muito condoída daqueles episódios lá, de cristãos, no circo, ela veio com uma corte do bem lá, os legionários de Maria, dar uma assistência. Então o que ela deve ter feito para aquele pessoal? Ela deve ter envolvido aquela turma numa onda anestésica porque eles estavam fazendo jus, hein? Eles estavam com aquela fé. E ela que inspirou o canto, diz Humberto de Campos lá no livro. Ela falou assim: canta, meu filho, canta, canta. E com aquele vigor da emoção, a pressão mediúnica que ela fez foi intensa. O cara captou, todos captaram a mensagem: canta. E eles danaram a cantar. E daí para frente os cristãos entravam cantando no circo. Tem até um filme que eles fizeram. Eu falei para vocês que o filme ia ajudar muito a gente a interpretar isso. Tem um filme lá daqueles Césares lá, não sei qual que é, que quando os cristãos entravam cantando, tinha um imperador lá, daqueles perversos, não sei se era o Calígula, um daqueles ruins lá, que aliás quase tudo imperador era ruim para burro, menos o Marco Aurélio. Não, tem mais alguns que foram bons. Mas na hora que ele escutou o canto, os cristãos diziam: droga desses cristãos, está irritando com esse canto, só. O cara vai morrer, está cantando, o que será que ele tem para fazer um negócio desse? Então, olha aí, tinha uma pressão de benefício espiritual ali intensa. Agora a pergunta é a seguinte: hoje não tem essa pressão, não? Tem. Mas é preciso ver se nós estamos fazendo aquilo que aqueles cristãos lá faziam. Porque se nós fizermos, nós vamos obter resultados semelhantes. Às vezes os médicos perguntam assim: por que o Chico Xavier era tão privilegiado assim na mediunidade dele? Comunicava pelo Chico só espírito de escola, só. Emanuel, André Luiz, Eurídio Bassanofo, Cabachoto, Meimei, Leon Denis, essa turma aí, os espíritos de alto nível. Poetas de tudo quanto é estirpe, Rui dos Anjos, Lavo Bilac, Castro Alves, com a mesma mensagem que eles deram nos livros deles, eles escreveram pelo Chico no mesmo estilo, convencendo o mundo de que aqueles poetas eram os mesmos que viveram aqui, porque o Chico Xavier não seria capaz de copiar 400 estilos diferentes, como tem 400 poetas que escreveram por ele, cada um com seu estilo. Então a pergunta é a seguinte: por que Jesus não ajudou nós um pouquinho aqui com uma mediunidade igual a do Chico? E só o Chico que mereceu aquilo lá. E não é assim que a gente tem que pensar. O Chico Xavier é um espírito que ele
é um espírito adiantadíssimo que estava aqui numa tarefa mediúnica. Se você for tão adiantado quanto Chico Xavier, você recebe mensagens que nem o Chico Xavier recebia. Agora, como ninguém é que nem o Chico, nós recebemos as mensagens aí que acabam nos servindo. Tanto que a doutrina espírita não se baseia muito nas mensagens que nós estamos recebendo por aí. As mensagens que estão orientando a doutrina espírita são de alguns pouquíssimos médiuns. Pode ver, nós aqui no centro citamos quase que só o Chico Xavier. Eu, por exemplo, sou um que não arrisco de ficar citando. Tem o Bacelli agora que tem mostrado que merece aceitação por causa da força e do vigor, de humildade e de fidelidade a Allan Kardec e a Chico Xavier, que é só o Bacelli que tem. Nenhum outro médium que escreve tem essa fidelidade ao Chico Xavier que o Bacelli tem, e que os espíritos escrevem valorizando e restabelecendo a mensagem do Chico Xavier, porque a mensagem do Chico Xavier não pode ser perdida. Aqueles mais de 400 livros que ele psicografou merecem, precisam ser estudados e analisados pela humanidade, e ter um complô das trevas para jogar cisco no Francisco Xavier, né? Para jogar desconfiança e fazer o Chico entrar no esquecimento. E os espíritos então resolveram fazer uma campanha, mas quem fala isso são os espíritos aí pelo Bacelli, que é o único que eu tenho visto que mantém fidelidade absoluta e ostensiva. Dr. Inácio tem escrito livros comentando os livros de Chico Xavier, como ele escreveu 2 livros comentando o Nosso Lar, um livro comentando o Livro dos Espíritos, naquele do irmão José, que aliás é uma beleza de livro, e outros livros falando dos diferentes livros do Chico Xavier. E a maior propaganda que eu tenho visto o doutor Inácio fazer do Chico Xavier, e nesse último livrinho dele aí, o Inácio convida você a pensar. Aquele livro está comentando toda a obra do Chico Xavier. Vai comentando, copiando e comentando, que falou isso, abre aspas e tal, vários livros. Então, a espiritualidade não encontra médiuns do estilo do Chico Xavier para compor obras como aquelas que o Chico Xavier escreveu. O Bacelli não é igual ao Chico Xavier, é muito menos. Por isso os livros do Dr. Inácio são muito menos do que os livros do Chico Xavier. Mas ele também não se propõe a ser mais do que isso que ele é. Ele se propõe a divulgar o Chico Xavier. E está divulgando muito bem, com uma linguagem mais simples do que aquela do Chico Xavier. E está fazendo um grande trabalho, ajudando todo mundo que lê os livros. Você lê livro, você fica informado da obra do Chico Xavier, do Allan Kardec, que é isso que é a divulgação. O que eu, por exemplo, faço para divulgar a doutrina espírita? Divulgo Allan Kardec e divulgo o Chico Xavier, que está divulgando Allan Kardec. Quando eu estou divulgando Chico Xavier, estou divulgando o próprio Allan Kardec também. Porque a doutrina espírita é baseada nesses 2 caras aí, fundamentalmente. Agora, todo livro que está em cima, inclusive livro de encarnado, né, que está assim, num contexto divulgador, favorável ao Allan Kardec, de um modo indiscutível, a gente pode divulgar também. Eu divulgo, eu falo, cito outros. Mas, então, a pressão mediúnica do bem hoje é igual à pressão mediúnica do bem no passado? No aspecto é até maior, você sabe? Porque essa obra do Chico Xavier aí é uma obra que
Não teve naquele tempo, nunca houve uma obra dessa na terra do Allan Kardec, do Chico Xavier, nunca houve um negócio desse. Com tanta informação, tanto detalhe sobre todos os aspectos religiosos que interessam ao ser humano. Quer dizer que a pressão mediúnica do bem é igual. O que não é igual é a receptividade dos médiuns. Né? Não, mas não é maior, não, é igual, né? O resultado é que é maior. Não sei, rapaz, não sei. Eu também fico pensando, né, por que a gente não está mais adiantado, né? Porque é capaz de nós termos estado lá nos tempos de Jesus. Ajudamos lá a xingar a cruz lá e tal, xingar o carpinteiro, né? Porque nós estamos na vidinha vagabunda aí até hoje. Quer dizer que de lá para cá, naquele tempo não está lá, nós éramos soldados lá, sabe? Né? O Chico Xavier disse que era alguma pulga que estava atormentando algum cachorro que estava latindo lá Jesus. E nós sabemos que, de acordo com as informações, que o Chico Xavier estava muito mais perto, né? Porque ele era o apóstolo João. Joãozinho lá, o que ficou no pé da cruz. No pé da cruz só tinha 3 pessoas, o João, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Só esses 3 no pé da cruz. Os que não tiveram medo de ser mortos por serem amigos de Jesus. Isso. É o que justifica. Ou entrar mesmo sem cantar, não, a gente não entra de jeito nenhum, não. A gente delata todo mundo para não entrar lá. Fazer uma delação premiada, aí eu entrego meus companheiros tudo, vocês me livram da boca do leão. Mas aquele pessoal, porque tem uma leva de espíritos do bem lá, que foram voluntários para vir ajudar a divulgar a implantação do cristianismo. E foram os mártires do cristianismo. São espíritos voluntários, não eram? É por isso que eu falei, a pressão do bem sobre a humanidade foi igual. A pressão das trevas sobre a humanidade foi igual também. Porque hoje em dia a pressão é muito grande, mas naquela época também. A pressão das trevas sempre foi. O que não foi igual foi a receptividade mediúnica. Mas não foi igual porque as pessoas não são iguais. Tinham aqueles que eram voluntários para ajudar a implantar o cristianismo na Terra, que vieram para dar testemunho. Tem um livro do Inácio aí que conta a respeito de um sujeito que é um dos assistentes do irmão José. Irmão José é esse maiúsculo espírito que escreveu esses livros maravilhosos, inclusive aquele Vigiai e Orai, que todo mundo tem, né? Que é maravilhoso aquele livro. E o irmão José tem um espírito que mora lá também, lá no plano de cima, lá com ele. É espírito adiantado. E foi mártir lá do cristianismo. Tanto que esse sujeito tem uma marca no peito. Leu isso no livro? Leu, Geraldo? Você leu? Quem costuma ler o Inácio aqui é a Karina, que não está aqui. Né? Mas ele tinha uma marca no peito assim, ó, que ele conservava voluntariamente, porque foi onde ele foi ferido no peito, lá no circo. Ele morreu no circo, em devoção a Jesus. E ele então conservou aquela cicatriz no perispírito. E ele ostenta com carinho e uma linha de salutar orgulho. Porque orgulho é o desejo que a gente tem
de ser superior aos outros, né? E ele com aquilo não está querendo ser superior, não. Ele está querendo ter uma lembrança no corpo dele de que ele venera Jesus Cristo. Venerou lá desde o tempo dos cristãos e continua até hoje e sou escravo da mensagem de Jesus. Faço o que Jesus quiser que eu faça. Eu li lá, fiquei espantado, um espírito de alto nível. Agora, o Emanuel, que estava lá no circo, no dia que a mulher dele foi comida por leões, ele era senador romano, e era carrancudão, não era bonzinho não, ele era ruinzão, ele ficou muitos anos castigando a mulher dele, porque discordou dele lá em umas coisas, e ele ficou muitos anos inimigo dela, né? Conforme vocês leem no livro, há 2000 anos, a Lívia sofreu muito o desprezo do marido, e ela não perdeu, ela não vingou dele não, ela ficou lá gostando, tolerando os maus tratos dele, e abençoando. E quando ela tinha uma aia, uma que andava com ela, que era escrava, mas ela tratava a moça como igual, né? Essa aia, e ela confessou para a aia que gostava dele, do Públio, do senador, e que algum dia ele ia compreender o engano que ele estava cometendo e tudo mais. Ela tinha, quer dizer, é um espírito adiantadíssimo essa Lívia. E na hora que chegou na hora do circo, que ela tinha uma tiara, né? As romanas, as patrícias usavam uma tiara, uma tiara especializada que identificava a pessoa romana. E ela foi capturada. Ela estava assistindo palestra lá dos apóstolos lá, né? Escondido. E os soldados chegaram e pegaram todos, e ela foi junto. E lá na prisão, ela pediu para a aia, para ocupar, ela ia passar a tiara para ela, para a aia. Aí ela disse, de jeito nenhum, assim, eles vão me soltar. Eu não tenho mais nada a fazer aqui nesse mundo, eu já cumpri a minha tarefa, agora eu quero morrer por Jesus. Agora você é mais nova, você vai dar testemunho lá fora, você pega a minha tiara e eles vão te soltar. E a aia não queria de jeito nenhum, ela forçou a barra, olha, se você me ama, você vai fazer isso para mim, porque eu quero muito. Aí a Ara pegou a tiara dela, e os soldados vieram e viram aqui, tira que a mulher dali, solta, que nós não queremos encrenca não, soltaram a aia. E ela foi para o circo, e na hora que ela entrou no circo, cantando com os cristãos, ela fixou o olho no marido dela, que era senador, e estava lá na tribuna de honra. E o danado parece que sentiu. Ele olhou e sentiu um negócio muito estranho. Vocês lembram disso no livro? Faz muito tempo que eu li esse livro. Ele sentiu um negócio nele. O que a mulher lá, que coisa, troço, impressionante. E ela fixou o olho nele, abençoando e amando. E aí o leão chegou e deu um tapinha nela. Um tapa de leão tem 200 quilos de peso, né? Deve ter estrangulado ela rapidamente. Não, eles não estou lembrado disso não. Anestesiado,
Pois é, mas ela morreu antes, que ela morre antes de sentir dor. Porque se der um tapa, por exemplo, um indivíduo que toma um tiro na cabeça, ele não sente dor nenhuma. Porque ele é anulado, ele desmaia, instantâneo. Se desmaiar, ele não sente mais dor. Então pode comer o corpo lá e tal, tal. O corpo está até meio vivo ainda, mas o espírito já está fora. Mas aqueles caras que tinham essa fé não eram pessoas comuns, eram voluntários do bem que vieram para aquilo, né? Porque nós aí não íamos ter aquela fé, não. Já. E fica com medo de alguém olhar feio, né? E eu dançando com uma moça lá em São Paulo, e ela falou assim: "Você é espírita?" Eu falei: "Eu não, vou perder a minha companheira." Assim, porque esses espíritas não estão com nada. Eu falei: E continuei dançando com ela. Meu negócio com ela não era provar que eu sou espírita. Assim, o que você é? Eu falei: "Sou metapsiquista." Assim, o que é isso? Eu falei: "É um negócio aí de mexe com coisa, negócio aí. Não queira saber não, que é complicado. Se você continuar dançando comigo aqui e tal, eu boazinha e tudo mais, eu até que conto para você depois. Senão, o assunto acabou." Eu vou falar que eu sou espírita. Agora os cristãos lá, você fala que você é espírita, fala que você nega o cristianismo, que eu te solto. Eu disse: "Não posso, Senhor." "Então você vai morrer." Eu assim: "Na verdade não vou morrer, eu vou desencarnar." Sócrates não falou isso não, né? Assim: "Não vão matar Sócrates." "Sócrates, vão te matar." Assim: "A Sócrates ninguém mata, eles vão matar isso aqui, o que você está vendo. Mas eu não sou isso." E Sócrates falou. Mas aqueles cristãos não estavam com medo da morte, né? Eles sabiam que iam continuar vivos. Bom, eles já tinham aquela força, mas a prisão sem defesa, aí estimulava a fé. Porque se você tiver que morrer mesmo, o que você faz? Se nós, por exemplo, fôssemos capturados aqui, tivesse que morrer mesmo, digamos que você se aproximar de mim e falar: "E aí, como é que faz?" Nós vamos encarnar. Então vamos juntar todo mundo aqui e vamos orar. Vamos orar. Agora é a hora da fé. A fé nessa hora aí é intensíssima, porque a emoção é muito forte. E com aquela vibração de crença, você se liga com os benfeitores. Não tenha dúvida. Se você tiver que morrer assim, não quero que isso aconteça. Estou falando na circunstância, né? O indivíduo deve orar, ficar orando intensamente, porque aí ele cria um campo mental de elevação, né? Bom, eu ia falar mais uma coisa para acabar, é que tem a seguinte: brasileiro, me inclui, vou falar mal porque eu faço parte. Brasileiro é um sujeito muito fraco em termos é fraco para trabalhar, é fraco para permanecer, é fraco para persistir. Você vê esses estrangeiros trabalhadores, como é que o país deles fica rico rapidamente? Porque todo mundo tem aquela gana de trabalho. O brasileiro não tem. Como é que esse estrangeiro que vem para aqui, fica comendo banana aí, eles não comem, eles vendem banana e comem banana, eles não gastam dinheiro e ficam ricos vendendo banana. O brasileiro tem 1000 chances de ficar rico e fica empregado a vida toda pobre. Quer dizer, nós não temos essa garra. Agora, aqueles estrangeiros lá, tirando os vasos eleitos, os voluntários que vieram para homenagear, para ajudar Jesus a implantar o cristianismo, também tinha aquele pessoal lá, aquele pessoal sofrido, um pessoal raçudo, desde pequenininho ali no basquete pesado. Quando eles aderiram ao cristianismo, eles puseram aquela raça toda em cima do episódio de ser cristão.
E aí eles foram capazes de dar testemunho. Porque nem todo mundo que foi matado lá naquele circo era voluntário. Tinha muitos que não eram gente. Mas eles tinham uma raça própria também, muito melhor do que nós temos aqui. A gente assiste filme aí, ó, onde o sujeito, por exemplo, esse do Rambo, o sujeito pegou ele e falou assim, e se você for, por que você é tão arriscado assim? Você se arrisca demais, assim, não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Se me matar, não estou nem aí. Quem tem medo de morrer, não morre. Vai lá, pinta o diabo, toma tiro, tudo que tem jeito, e ele sai de lá. Então, esses indivíduos que mais fortes e mais raçudos, assim, são mais sofridos. Quem trabalha no pesado desde cedinho, pega dois indivíduos, um que trabalhou no pesado desde cedinho, o outro que foi criadinho lá no Pão de Ló. E lá adiante, os dois são presos e botados na cadeia lá. Aquele que é resistente que é trabalhador desde cedo, ele sofre pouquíssimo lá. E o outro sofre demais, porque é tudo muito diferente do que ele está acostumado. Então, isso também fala que as pessoas de hoje, em termos assim de resistência à dor, são muito mais fracas do que as pessoas de antigamente, daquele pessoal sofrido lá. Então é claro que na hora dos testemunhos de fé, os mais fracos não dão testemunho de fé, né? Só os mais fortes. Fala. Eu entendi a sua tese. Ela é verdadeira. Os exilados de Capela sempre foram superiores aos terrestres aqui. Mas não quer dizer que eles estavam lá no cristianismo, não. Ao mestre. Então eles vieram assim, redenção final, mas já eram espíritos bastante adiantados. Então era ali, aquele último testemunho, aquele derradeiro momento, para depois subirem lá às alturas. Esse negócio de capela aí, tem muito mais coisa do que esse pedacinho aqui, coloca. Qualquer dia nós vamos fazer um comentáriozinho mais demorado sobre isso, porque vale a pena, é um estudo gostoso, porque aquele pessoal de Capela era muito atrasado lá, mas quando eles vieram aqui, eles eram muito mais atrasados do que os daqui. Então, e eles vieram sofrer para voltar para lá. Mas ainda tem capelino aqui até hoje. Tem, o pessoal fala. Gente, vamos encerrar por causa do tempo. Vocês tenham uma noite ótima. Obrigado pela atenção. Vão com Deus.